tarde a todos. Primeiramente, a gente tem que agradecer mais uma vez a oportunidade de estar orientando a população com relação a resguardar suas vidas no ambiente aquático, no ambiente de lazer. A primeira situação que você perguntou com relação às mães, até os pais mesmo levar suas crianças, é a questão de não se afastar demais. Sempre procurar o auxílio, sempre procurar o apoio e a orientação de um guarda-vidas. Se você vê que a praia está descoberta por guarda-vida no meio da semana, você não se afasta muito, fique num local mais tranquilo e não tire os olhos das crianças, porque elas correm muito. E, geralmente elas têm a tendência a correr em direção à água. Se for uma praia muito movimentada, que o fluxo de banhistas estiver muito grande, a possibilidade dessa criança se perder é enorme, é muito grande também. É um dos carros-chefe nossos com relação à estatística, são as crianças perdidas. Mais uma vez, a situação da criança, a gente tem que trabalhar também a situação dos acidentes com animais marinhos, né? A criança, quando ela vê uma caravela, que é um balãozinho roxo que vem por cima, ela acha que aquilo é um brinquedo, é um balão, e ela tem que agarrar. Os pais têm que estar orientando as crianças com relação ao perigo que é o contato da água viva com a caravela em relação às nossas crianças. A situação é a seguinte: a influência da maré, ela se dá diretamente pelos astros, né? Tanto o satélite natural da Terra, que é a Lua, quanto o astro-rei, que é o Sol. Quando essas forças gravitacionais elas se juntam, a gente vai ter um reflexo que nós chamamos de águas grandes, né? Tecnicamente, o nome é maré de Syzygia, né? Maré de Syzygia, esse é o nome técnico, que são as grandes marés, né? E quando a maré está um pouquinho mais calma, um pouquinho mais branda, a gente chama de maré de quadratura. No linguajar popular, né, no linguajar da população, eles dizem que a maré está de lance, ou então a maré está de quebra, né? Isso é uma linguagem popular aqui do norte do Brasil. Mas o que a população tem que entender? Situações referentes ao período. Na verdade, o período não é só no mês de março. Ele vai do dia 22 de dezembro até 22 também de março. Ele vai se intensificar mais no mês de março, que é quando acaba o verão e a gente tem o início do outono. E aí as últimas águas desse período do mês de março são as mais fortes. Com relação à maré, a gente tem vários tipos de marés, que a oceanografia básica, a literatura passa para a gente, mas o que a gente trabalha mais aqui é com a corrente de retorno. Nós temos a corrente de retorno, que é aquela corrente que leva a pessoa para fora, principalmente na maré de vazante. Fora essa questão, nós temos também os canais independentes, que tecnicamente nós chamamos de valão. Se você for prestar atenção, aquele canal ele tem uma regra própria, quase que ele não obedece o fluxo das marés. Então a maré tem um comportamento, mas o canal ele tem outro comportamento. Ele é muito semelhante a um rio. Perdão. E quando as pessoas caem nessa corrente, elas também são levadas no sentido diagonal, ou seja, de lado e para fora. O resumo é que sempre vão ser puxados para fora. Então a gente tem que ter muito cuidado, tomar banho sempre na beira, independente do dia do ano, independente do tipo de maré, independente também do mês. A primeira coisa que a gente tem que orientar as pessoas é que a tábua de maré ela é modificada todo dia. Interessante saber que o estudo das previsões de tábua de maré ele é anual. Se você quiser saber se a maré vai estar alta ou baixa no dia 31 de dezembro desse ano, já está lá na plataforma, tanto do Corpo de Bombeiros quanto nos sites especializados também e aplicativos. Para esse final de semana, nós hoje, por exemplo, hoje, na sexta-feira, dia 3, a gente está aqui com o horário de maré hoje, deu meio-dia, deu a baixa-mar meio-dia e a pré-mar vai dar às 18 horas. O que as pessoas têm que saber? Que existe uma corrente que ela dura 6 horas, são 6 horas a maré enchendo e 6 horas a maré vazando. O limite máximo dessas águas de maré de enchente nós chamamos de pré-mar. E o limite mínimo dessas águas de maré de vazante nós chamamos de baixa-mar. O que a pessoa tem que ter cuidado com relação ao carro? Se eu passo em frente do quartel do bombeiro, se eu acesso o site e vejo que hoje, por exemplo, a pré-mar vai dar 18 horas, então, logicamente, quando der 17, 16 e 30, já tenho que ter cuidado com o meu carro, com as minhas crianças, com a minha família, com a minha integridade, né? Então, saber o horário de maré é muito importante. E a outra coisa que as pessoas têm que saber, não é uma conta muito difícil, é que a variação da maré de um dia para o outro, ela gira em torno de 1 hora. Então, tudo que aconteceu hoje, na sexta-feira,
em determinada hora, amanhã provavelmente vai acontecer com 1 hora de atraso. Então, se a nossa baixa-mar hoje deu meio-dia, amanhã a nossa baixa-mar vai dar 1 hora. E assim vai. Com relação ao serviço do Corpo de Bombeiros, nós hoje, o quartel de Salinópolis, a gente trabalha de sexta a segunda. Nós temos as equipes especializadas que ficam fixas nos postos. Nós temos o que nós chamamos o posto 1, que fica bem no meio do fluxo da praia mesmo. E nos períodos de pico nós temos 2 ou até mesmo 3 postos, com reforços de Belém e uma logística maior para ser empregado. Mas no decorrer do ano, por exemplo, hoje, que não tem uma operação mais avançada do bombeiro, é o nosso serviço cotidiano, nós temos uma viatura com quatro militares especializados, um comandante que fica fazendo ronda nas praias. Inclusive, quando nós chegamos aqui, você percebeu que tinha uma viatura do bombeiro aqui, eles estão rondando. Então, qual é o nosso serviço? Nosso serviço vai de sexta-feira pela parte da tarde, toda a parte da tarde. Sábado, a gente vai estar trabalhando o dia todo de 8 até às 18, domingo de 8 até às 18 e segunda-feira também o dia todo de 8 até às 18. Durante os dias de terça a quinta, o serviço continua, mas ele fica a nível aquartelado. Nós vamos estar trabalhando então por acionamento.